Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É mais uma oportunidade que nós temos de estudar a palavra do Senhor. E nós hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta aos Gálatas. E aí nós já chegamos aí no capítulo 5, quando fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Então nós combinamos que nós iríamos, a partir aqui do versículo 19, nós iríamos meditar um pouco sobre cada uma dessas obras da carne que Paulo alista, e depois cada uma das partes do fruto do Espírito, porque elas são muito importantes para a nossa compreensão, para o nosso entendimento do que Paulo está dizendo aqui nesse conflito que todos nós enfrentamos, que é a luta entre a nossa natureza humana, corrompida pelo pecado, e a presença do Espírito Santo em nós, nos concedida pelo Senhor por intermédio de Jesus Cristo, e como resultado da obra que Ele fez por nós na cruz do Calvário e a nossa consequente recepção dessa obra em nossos corações, em nossa alma. Ou seja, nós somos salvos do mundo de pecado, não é isso? E agora nós temos o privilégio do Espírito Santo habitar em nós, e aí gera esse conflito. Então, quanto mais nós aprendermos aqui sobre aquilo que é desejo da carne, concupiscência da carne, e aquilo que é fruto do Espírito, mais nós vamos ter um direcionamento correto para a gente viver uma vida cristã que agrada a Deus. Então, abra sua Bíblia aí, Gálatas capítulo 5. Nós vamos fazer a leitura apenas do versículo 19, e depois nós vamos fazer uma oração, agradecendo ao Senhor essa oportunidade que Ele nos dá. Então, diz assim a palavra do Senhor: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Vamos parar aqui no versículo 19. Hoje nós vamos falar sobre prostituição. O que significa isso? Claro que você e eu já temos uma noção do que seja prostituição, mas o que significa isso no contexto bíblico, no mundo bíblico, e quais as implicações disso para nós hoje como cristãos? Então feche seus olhos mais uma vez aí, nessa oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a palavra. Vamos orar então, para a gente aproveitar demais essa oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra, tá certo? Então oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor traz aos nossos corações nesta tarde. Nos curvamos, ó Deus, diante do Senhor, e pedimos que o Senhor nos dê aquele quebrantamento necessário para que possamos ouvir a tua voz, possamos entender aquilo que o Senhor tem preparado para nós e, sobretudo, Senhor, colocar em prática em nossas vidas. Nós sabemos que a prostituição, que é o que vamos estudar nesta noite, é algo que é o mal também dos nossos dias e acontece de diversas formas. Sempre existiu, ó Deus, desde os tempos mais remotos, não foi diferente nos tempos bíblicos, e nós temos verdadeiramente enfrentado isso também em nossos dias. Nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê compreensão, para que possamos, ó Deus, ter esse discernimento espiritual para lutar contra essas investidas da nossa natureza caída, a nossa natureza pecaminosa. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Então, amados, nós vamos falar hoje sobre a prostituição. Nós vemos aí que nós estamos então começando a estudar essa listagem que o apóstolo Paulo faz das chamadas obras da carne. Na verdade, são aqueles desejos da carne. E ele começa com a prostituição. Nós vimos aqui, claro, né? Então é preciso lembrar que essa prática da prostituição é um desejo da natureza humana caída, e está inserida em um contexto cultural religioso bem diferente do nosso, que era o contexto do apóstolo Paulo, da época dos tempos bíblicos. Nós vamos ter a oportunidade de ver durante esse estudo aqui algumas particularidades daquele período que provavelmente não existe mais hoje, mas que nos ajuda a refletir sobre como que nós vivenciamos isso hoje, como que nós enfrentamos isso hoje. Então, esse é o contexto, é este contexto que leva o ser humano a ceder a seus desejos e praticar a prostituição. Então vai depender desse contexto cultural, contexto religioso, contexto espiritual, do qual ele está vivendo, que aí ele vai
praticar a prostituição. Nos tempos bíblicos tinham suas características próprias, em outras épocas da história da humanidade também tinha, e nos nossos dias também nós temos aí as características próprias. Então a primeira coisa, como é sábio, não é isso, o estudo sobre essas palavras do Novo Testamento, a primeira coisa que nós vamos tentar refletir um pouco é sobre o que significa prostituição. Quando o apóstolo Paulo fala sobre prostituição, o que isso quer dizer? Então, a palavra prostituição, isso é usada, vem naturalmente de uma palavra grega, que no caso, no Novo Testamento, a carta aos Gálatas foi escrita no idioma grego. Então, a palavra para prostituição aqui que Paulo usa é a palavra porneia. É de onde vem a nossa palavra pornografia, a grosso modo, não é isso? Então, ela é usada como uma palavra bem geral para os relacionamentos sexuais ilícitos e imorais, né? Então, aí, essa palavra, ela diz respeito especificamente ao tipo de amor que é comprado e vendido, naturalmente, não é isso? Então, é o amor, o que na verdade não é amor de modo algum, não é? O erro básico nisso é que a pessoa com quem semelhante amor é satisfeito não é realmente considerada uma pessoa, mas um objeto. No caso, a prostituta, ela está ali para vender o seu corpo, e aqueles que usam dela, não é isso? É apenas para poder usa aquilo como um objeto. Ele é apenas um mero instrumento de quem as exigências da concupiscência e da paixão são satisfeitas, né? O amor verdadeiro é diferente. O amor verdadeiro é a união entre duas pessoas, o homem e a mulher, não é isso? De modo que se torna uma só pessoa, e cada uma acha a sua própria realização na união com a outra. Então, essa palavra prostituição, ela descreve o relacionamento em que uma das partes pode ser comprada e descartada como objeto, e não onde não há, então, essa união de personalidade, nem a respeito, nenhum respeito entre elas. É apenas, vamos dizer assim, um negócio que envolve aí, né, a prática do sexo. Muito bem, nós sabemos que ainda hoje é comum essa prática, principalmente naquelas regiões mais pobres do mundo, não é isso? Até do nosso país, mas até mesmo nas cidades ainda tem ainda a prática da prostituição. A prostituição, às vezes, para saciar a fome da família, a prostituição de luxo, mas nós sabemos que isso é algo que é uma prática constante na sociedade, quase que toda ela, em todo mundo, é comum essa prática, não é isso? Então, nós vamos ver agora, depois dessa definição de prostituição, prostituição é isso, basicamente é o sexo pago, né? A prática sexual paga, fazer dinheiro com o corpo, né? Através da oferta do sexo. Então aí, nós vamos ver agora então, o contexto da prática da prostituição nos dias de Paulo. Paulo está escrevendo aqui aos Gálatas, como que era aquela época, o que estava acontecendo, o que de fato caracterizava essa prática da prostituição. Então veja bem, o conceito moderno de prostituição é bem diferente do conceito dos tempos bíblicos, não é? Nós já falamos aí que prostituição, não é isso? Trata-se de uma atividade cobrada, praticada por uma pessoa que cobra para manter essas relações sexuais íntimas com outros indivíduos. Então, prostituir é, portanto, ter sexo à troca de dinheiro. E aí, então, nos tempos bíblicos, havia essa prática, mas tinha alguns detalhes, algumas características um pouco diferentes dos nossos dias. Nos tempos do Antigo Testamento, por exemplo, era um pouco diferente dos tempos do Novo, embora ainda no Novo também acontecesse de uma forma como acontecia no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento havia essa prática da prostituição entre as nações vizinhas a Israel, não é isso? Onde havia aquelas mulheres que vendiam o seu corpo e homens fora do casamento praticavam sexo pagando por ele. Então, algumas evidências nós temos na Bíblia de que Israel fora contaminado por essa prática da prostituição. Lá em Deuteronômio 23, versículo 18, eu queria fazer a leitura aqui, bem rápido, para a gente... Até Deuteronômio 23, versículo 18, a palavra do Senhor diz assim...
Não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomia à casa do Senhor teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Então, o livro de Deuteronômio é uma advertência para que quando o povo, né, estivesse lá em Canaã, eles não levassem o lucro de prática de prostituição para a casa do Senhor. Uma leve evidência de que Israel acabou se envolvendo com isso. E outro nós vemos também lá no livro de Oséias, no capítulo 1, quando Deus usa a figura de uma prostituta para que Oséias se casasse, para simbolizar profeticamente a desobediência de Israel em relação aos mandamentos do Senhor. Então, se o profeta usou aquela figura, era uma figura que era conhecida do povo. Então, são evidências aí que favorecem, quem sabe, que Israel acabou se contaminando com essa prática daqueles povos. E os profetas usaram, então, a figura da prostituta, da prostituição, para se referir à nação de Israel, à cidade de Jerusalém, como desobediente. Ou seja, quando o povo de Israel se rebelou contra Deus, quando o povo de Jerusalém enveredou pelo caminho da desobediência, os profetas, como por exemplo Naum, Isaías, Jeremias, Ezequiel, chamaram essa prática de prostituição contra o Senhor. É uma traição contra o Senhor. Então são figuras que são referências bíblicas que mostram que Israel, de uma certa forma, estava familiarizado com essa prática que era comum entre os povos vizinhos. E como Israel, nós vemos aí pelas evidências bíblicas, pelas descobertas da ciência, da história, da arqueologia, mostrando que Israel foi muito assim influenciado pelas práticas pagãs daqueles povos vizinhos ali na terra de Canaã. Provavelmente Israel acabou também assimilando isso, essa prática no seu meio, e embora fosse punido com certo rigor, tudo indica que havia essa prática dentro da nação de Israel também, e não só nos seus povos vizinhos. Mas o grande desafio para o povo de Israel era a prostituição que estava ligada à religiosidade dos povos cananeus, ou seja, aqueles povos que ficavam vizinhos ali a Israel, que era a chamada religião da fertilidade, que estava ligada aos templos pagãos daqueles dias. Você lembra que quando o Senhor estava conduzindo o povo de Israel pelo deserto, já em vias de assentá-los na terra de Canaã, uma das advertências muito claras que o Senhor fez para Israel, para o povo, foi que eles não deixassem desapossar aqueles povos que o Senhor havia prometido que seriam desapossados para que Israel assentasse na terra de Canaã. E uma das consequências, se Israel não fizesse isso, é que Israel seria contaminado pelas práticas pagãs daqueles povos. E aliado à grande sedução que tinha a religião da fertilidade, Israel acabou se envolvendo de fato com essa prática. Isso? E era comum, né, essas práticas religiosas daqueles povos. O Dr. Harold Heiser afirma que a prostituição que estava relacionada com os cultos da fertilidade, era em particular o culto a Baal, foi de fato um sério problema para Israel. Você lembra aqueles embates lá com Elias, aquela confusão toda, porque a religião, o culto a Baal acabou se tornando muito influente no meio do povo de Israel por causa da desobediência do povo, naturalmente, né? Então os cananeus, eles criam que a relação de Baal com a terra era de um casamento sagrado, ou seja, Baal, o deus deles, havia casado com a terra. Ele era o poder mítico gerativo que frutificava a terra, e que isso vinha através do esperma, que era, na verdade, a chuva. Ou seja, a chuva, na visão mítica deles, era o esperma de Baal que ia fertilizar a terra. Então, os seres humanos compartilhavam esse poder da fertilidade, imitando ao Deus, né, na prática desse culto sexual. Então, essa imitação se dá quando se relaciona sexualmente com a prostituta no santuário cananeu de Baal, né? Então, eles criam que isso trazia harmonia cósmica para o adorar quando os cananeus, esses homens, faziam sexo com a sacerdotisa. Então, por essa razão, essas sacerdotisas eram mulheres muito respeitadas naquele tempo, e aí isso era então muito atrativo para o povo de Israel, percebe?
as prostitutas cultuais dos templos não eram mulheres vadias, não eram mulheres desprezadas pela sociedade, eram mulheres da alta sociedade, não tinham muito respeito, porque na religião deles, a religião pagã, representava essa ligação mística com o deus Baal. Consequentemente, aliada ao sexo, à prática sexual livre, não é isso? Desmedida, isso tornava-se um atrativo muito grande para o povo de Israel. Né? Então, nos tempos do Novo Testamento, as religiões da fertilidade existiam, mas já não eram tão comum aí na nação de Israel. A preocupação do povo de Israel, e agora a igreja também, era com a influência da promiscuidade cultural e religiosa dos povos ocidentais, os gregos e os romanos, né? Cujas culturas, a gente sabe, pelas informações que temos, que eram caracterizadas por uma devassidão sem limites. E isso fazia parte da própria cultura. Então, essa influência ocidental foi um grande desafio para a igreja primitiva, e se lá em Jerusalém, que estava assim, um pouco mais lá para o Oriente, a influência grega, através das conquistas de Alexandre o Grande, da influência dele alguns séculos, né, antes de Cristo, já se lá em Jerusalém, lá na Palestina, causava influência, imagine nas igrejas, por exemplo, da Galácia, de Corinto, de Roma, de Tessalônica, de Filipos, que eram cidades exatamente localizadas em região de predominância da cultura ocidental, grega e depois romana. Então, observe o tamanho do desafio dos cristãos daquela época. Então, a Galácia, por exemplo, ficava na Ásia Menor, que era predomínio da cultura latina, cultura grega. Né? Hoje não, hoje a gente sabe que a Ásia Menor é a região onde a Turquia é de predomínio de cultura muçulmana, islâmica, não é isso? Mas naquele tempo não. Nos tempos de Paulo, predominava de fato a cultura ocidental, a cultura grega. Então, Paulo enfrentou esse desafio na cidade de Corinto, teve que combater prostituição cultural, que Corinto era uma cidade portuária, né? E ali a gente chegava e saía gente de todas as nacionalidades, aí virava uma festa, uma bagunça. Então, aí nós temos aqui, eu anotei aqui alguns relatos da antiguidade sobre a naturalidade da prática da prostituição, que mostram como que esses povos, no meio dos quais a igreja estava inserida, a praticavam. E aí, quando a gente está no meio, irmãos, de práticas promíscuas, de práticas sedutoras, a gente precisa ser vigilante para que a gente não venha sucumbir às influências dessas práticas. Então, você observa o seguinte, né, que era comum as grandes personalidades da época terem suas amantes, e frequentemente essas amantes eram as mulheres mais belas e cultas, e mais cultas de sua época. Então, tinha as esposas, mas eles tinham suas amantes. Por exemplo, né, era difícil, segundo os historiadores, uma personalidade grega famosa, que era a cultura predominante naquela época, que não tivesse sua amante. Aí eu notei aqui alguns exemplos que coletei da história. Alexandre Magno tinha sua Thaís, né, que depois casou com Ptolomeu, depois da morte de Alexandre, casou com Ptolomeu do Egito, tornou-se mãe de vários reis. Aristóteles tinha sua Herpília, Platão sua Arquenessa, Péricles sua Aspásia, né, que segundo alguns era ela que escrevia os seus discursos para ele, estão vendo como que era inteligente? Sófocles sua Arquipe, a que ele deixou como herdeira, Isócrates sua Phryne, a mais famosa das cortesões, que segundo a história era riquíssima, era milionária, e assim por diante. Né? Então, Demóstenes escreveu, um dos historiadores da antiguidade escreveu: mantemos amantes para nosso prazer, concubina para as necessidades diárias do corpo, mas temos esposas a fim de produzir filhos de modo legítimo e de ter uma guardiã fidedigna dos nossos lares. Viram? Bem conveniente, mas era próprio da cultura. Então a cultura romana não era diferente da cultura grega. Né? Juvenal, um escritor romano da antiguidade, escreveu: a classe alta da sociedade romana havia se tornado grandemente promíscua. Até mesmo Messalina, a imperatriz esposa do imperador Cláudio, saía às escondidas do palácio real à noite, a fim de servir num prostíbulo público. Ela era a última a sair de lá e voltava ao travesseiro imperial com os odores dos seus próprios pecados. Escreveu lá no seu livro das Sátiras,
capítulo 6. A prática homossexual era comum também na sociedade dos dias de Paulo, era um tipo de prostituição cultural, não é isso? E estava incluída essa prática de prostituição. Por exemplo, o professor Gibbon cita os autores antigos e ele escreve, citando alguns autores, ele escreve, dos 15 primeiros imperadores romanos, Cláudio foi o único cujo gosto no amor era inteiramente correto. Júlio César era infame como amante do rei Nicômedes da Bitínia e era chamado o rival da rainha. E sua paixão era o tema dos cânticos grosseiros que os soldados do exército cantavam. Né? Nero casou-se com um jovem com o nome de Esporo e passava a andar com ele pelas ruas de Roma em cortejo nupcial. Né? Adriano tinha paixão pelos homens e os adultérios com as mulheres casadas, que era o seu vício. Né? E a paixão que Adriano tinha pelo um jovem chamado Antinous era notória, que quando Antinous foi afogado, Adriano chegou a mandar endeusá-lo e oráculos eram dados em seu nome. Alexandre Severo considerou a promulgação de legislação para proibir essas práticas, mas acabou resolvendo não fazê-lo, porque acreditava que o vício seria apenas transferido da prática sigilosa, aliás, transferido da prática pública para a prática sigilosa, né? Visto que as paixões dos homens eram tantas que isso tornava impossível eliminar o vício do meio deles. Então, esses são apenas alguns exemplos de como que era a sociedade da época que Paulo estava vivendo, que a igreja da Galácia estava inserida. Era algo normal na sociedade, a prática da prostituição. Portanto, aquelas pessoas que iam convertendo na Galácia, aqueles cristãos, estavam realmente sendo assediados por essa prática, estavam envolvidos nesse contexto, eles precisavam tratar aquilo nas suas vidas. Por isso, a prostituição está aqui inserida nessa lista. Agora, então, diante dessa exposição desse contexto, vamos ver, então, a terceira parte aqui, quais as implicações disso para a vida cristã. Paulo, então, deixou claro para os Gálatas e para nós que isso é o resultado de um desejo da natureza humana que precisa ser combatido, ou seja, o ser humano tem em si essa tentação, esse desejo pela prática do sexo livre, sexo promíscuo, isso? E aí ele se coloca contra essa imoralidade sexual. Em sua carta aos Coríntios, ele fala de uma forma direta, pois enfrenta situações reais de pessoas da igreja envolvidas com a prostituição. Olha só, que na carta aos Gálatas só nos adverte quanto a nos mostrar que isso é algo que está no nosso caráter, na nossa natureza humana. Mas na igreja de Corinto, ele enfrentou a situação real. Então essas coisas não estão longe do povo de Deus. Por isso está aqui na Bíblia. Por exemplo, os coríntios aceitavam bem a prática do incesto, ou seja, o homem coabitando com a esposa de seu pai. Né? Pecado que o homem deveria arrepender-se, senão se tornaria uma zombaria. Então o cristão deve abster-se de tal coisa, deve fugir dela, deve modificar essas atividades, né? E Paulo mostra que isso é o único pecado que o homem peca clara e inconfundivelmente contra o seu corpo. Está lá, 1 Coríntios 6, verso 18, vou fazer a leitura aqui, só para a gente poder ilustrar aqui a nossa fala, para ficar mais claro. 1 Coríntios 6, verso 18, diz assim: fugir da impureza. Aqui ele traduziu por impureza, que é a mesma coisa de prostituição, a mesma palavra. Né? Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Então é claro que na prática da imoralidade existem outras práticas também, mas a prostituição está incluída. A prática do sexo, a pessoa está pecando contra o próprio corpo quando ela pratica o sexo por dinheiro, o sexo prostituto, o sexo que não agrada a Deus. Né? E aí então o professor Barclay, em cujos escritos nós baseamos a maior parte desses estudos sobre as obras da carne e o fruto do Espírito, como eu já falei para os irmãos, né? O professor Barclay afirma que tem sido dito que a castidade foi a única virtude completamente nova que o cristianismo introduziu no mundo pagão. E havia, então, 3 razões porque a tarefa de introduzi-la foi tão difícil, foi extraordinariamente difícil. Para aqueles dias, se a gente observar, parece que não está muito longe, diferente dos nossos dias. Ou seja, a castidade, a pureza sexual, a pureza tanto mental como física,
agrada a Deus, mas a prática desenfreada, fora do contexto do casamento, do contexto do lar, não agrada a Deus. E aí havia algumas razões que o professor Bartlett listou, são 3, eu quero deixar aqui para a gente refletir um pouco, que você vai observar que faz parte da nossa realidade hoje. Lá era um mundo distante do nosso, mas acaba que essa realidade causada pelo pecado, nós estamos vivenciando isso hoje. Então, primeira dessas dificuldades era a realidade que existia ali, que se tornava difícil pregar a pureza, os cristãos viverem a santidade, a pureza corporal em termos de prática sexual. Então, assim, não havia uma forte frente de opinião contra a imoralidade. Para o mundo greco-romano, a moralidade nas questões sexuais não era moralidade, era o costume e a prática estabelecida. Então, hoje, você observa que a prática do sexo imoral também não tem nenhuma restrição na sociedade, quase que a gente pode falar tanto teórica como prática. Isso, o casamento não tem mais sentido, a fidelidade entre homem e mulher não tem mais sentido, a prática sexual é comum na maioria dos ambientes, uma grande maioria das pessoas da sociedade tem hoje uma vida sexual ativa sem serem casadas, como sendo isso normal, isso não há nenhum defeito, não há nenhum problema. Então você observa que nós estamos vivendo um mundo que não é muito diferente daquela época. Hoje não há opinião, a imoralidade é algo normal para as pessoas. Isso, a nudez, a exposição ao corpo, alguns, como já vi, chamam até de arte. Então a gente observa que não estamos muito longe, não é isso? Segundo, as ideias gnósticas que prevaleciam na época. É outra questão que naquele tempo tinha uma conotação filosófica, mas que hoje está presente, tem uma conotação mais prática. Então, o que era o gnosticismo? Qual a influência do gnosticismo, que relação que ele tinha com essa questão da prática sexual ilícita? Isso é que o gnosticismo viu o espírito como totalmente bom e a matéria como essencialmente má. Isso é filosofia. Então, se a matéria é má, e o corpo, logo o corpo é necessariamente maligno. Aquela interpretação filosófica, isso, o corpo vai para a terra e tal, assim, vira pó. Então, sendo assim, havia 2 possibilidades. Há o lugar para o ascetismo rígido, em que todos os desejos do corpo eram negados, não é isso? Deu origem ao monasticismo medieval, ou seja, as pessoas se martirizavam, machucavam o corpo para poder se quebrantar, torturavam a si mesmos para poder ver se conseguia acalmar os desejos da carne. Em segundo lugar, a possibilidade de que o homem, não é isso, argumentar que se o corpo é mau, não importa o que você faça com ele. Perceberam? Então, quer dizer, pode saturar e saciar os seus apetites, e isso não tem importância alguma, porque o corpo, de qualquer maneira, é algo perecível e maligno. Fica claro que, de certo sentido, o gnosticismo era uma defesa da imoralidade, percebeu? Então, ou seja, o corpo a gente precisa preocupar. O que importa é o espírito, que é bom. A gente pode aprontar que não tem problema, o corpo é maligno mesmo, vai se perder, vai virar pó. Isso não tem nenhuma importância para nós. Isso facilitava a consciência das pessoas de que o sexo é um desejo da carne, do corpo, não tem nada a ver com o espírito. Isso não podia praticar à vontade. E em terceiro lugar, né, a questão da vinculação da prostituição com a religião. Você lembra que nós vimos que lá no Antigo Testamento, nos povos cananeus isso era comum, mas também nos outros povos da antiguidade, na época de Paulo também isso acontecia. Então os povos ocidentais também tinham muito dessas práticas sexuais ligadas à religião. Então havia muitos templos também de prostitutas sagradas. O templo de Afrodite, em Corinto, isso tinha milhares de prostitutas que desciam às ruas da cidade para exercer sua profissão ao cair da tarde. Veja como que era público, não é isso? O costume tinha a sua origem na glorificação de Deus, na força vital do poder do sexo, né? Então, Corinto foi talvez a cidade mais marcada pela essa prática da imoralidade, não é verdade, naquele tempo. Então, mas as outras cidades também enfrentavam. Então, o cristianismo teve que enfrentar essa situação, ou seja, a religiosidade do povo estava ligada à prática sexual livre, ilícita. Esses foram os desafios. Se você observar, nós vamos ver que hoje nós vivemos isso também. Talvez não a religião, mas a filosofia vigente, o hedonismo. O hedonismo é o prazer próprio. Isso, essa ideia de me satisfazer ao extremo, me leva a conceber na minha mente que eu posso praticar certas coisas, e dentre elas está a prostituição. A
prostituição traz prazer. Além de trazer o prazer físico, traz aquele prazer de saber que você está usando a outra pessoa em seu benefício próprio. Isso é muito agradável à natureza corrupta humana, ao caráter corrompido pelo pecado. Então, perceber esses desafios, então, esses são os desafios que nós temos. E é por isso que, às vezes, essas práticas entram na igreja, a gente precisa acordar para isso, porque a prostituição, ou seja, a prática do sexo ilícito, não é só no mundo lá fora. As igrejas têm sofrido, lideranças, membros, pessoas da igreja têm caído nessa prática, isso, vive aí praticando o sexo livre, e isso vai cada vez mais solapando os valores da vida cristã relacionados ao casamento, relacionados à família, que é a estrutura básica da sociedade. O que fundamenta uma sociedade é exatamente a família. Isso é ela que é a base. Se nós não tivermos famílias bem estruturadas em valores bíblicos, que são os valores que são sustentáculos de uma família bem estruturada, a nossa sociedade vai só se corrompendo, vai degradando cada vez mais como as sociedades antigas. Isso, então, hoje, nós temos essa versão moderna do sexo pago. Você não tem, talvez, mais os bordéis, como era antigamente, não é isso? A gente via muitos. Hoje, talvez tem mais as boates de luxo, assim por diante, mas não é como tão escancarado como era antigamente. Mas ainda temos. Nós temos, né, ainda a prática dessa prostituição, por exemplo, a televisão, que promove aí o sexo livre, o sexo sem limites, não é isso? A nudez, o cinema, a internet, não é isso? A pornografia que graça aí abundantemente, o WhatsApp, onde as pessoas marcam encontro, onde as pessoas fica mais fácil hoje se encontrar, conquistar alguém, conectar com alguém, não é isso? Então tudo isso e ainda muitos outros meios que acabaram trazendo a prática da prostituição para dentro de casa. E em seus domicílios as pessoas estão sustentando com isso a indústria milionária do sexo pago, da prostituição. Porque usam desses recursos eletrônicos para satisfazer os seus desejos pecaminosos, não é isso? Através da prostituição, através de vídeos, assim por diante. E aí nós vemos que nós vivemos um cenário onde esta manifestação da natureza pecaminosa está em um cenário muito fértil para que ela se manifeste. Porque hoje nós temos vários meios que podem nos seduzir para a prática da prostituição, do adultério, da impureza, enfim, de outras que nós veremos mais adiante, mas enfim, nós estamos falando hoje da prostituição, sexo pago, isso, e muitos, não poucos mesmo. A grande maioria fica encoberta, ninguém fica sabendo, mas uma grande parcela das pessoas que estão envolvidas com isso acabam sucumbindo aí a essa prática e fica no secreto, ninguém fica sabendo. De vez em quando você é tomado de surpresa com alguém que você conhecia, que você jamais suspeitava, que você confiava, sabia do caráter da pessoa, mas que está envolvido com isso. Tá certo? Não. Mas a gente tem que entender que isso é um alerta para nós, para que isso não é uma coisa natural e todos nós estamos sujeitos, temos que ser vigilantes, porque as condições nas quais nós vivemos hoje são semelhantes às da época do apóstolo Paulo, são propícias a nos levar a essas práticas abomináveis diante do Senhor, tá certo? Então é preciso que a gente esteja atento para isso. Falar sobre cada uma dessas práticas é bom para nos alertar. Às vezes nós achamos que determinadas práticas que não agradam a Deus estão só lá distante de nós, não estão. Estão no nosso meio, estão bem próximos de nós e todos nós estamos sujeitos a ser seduzidos por essas práticas, porque são obras da natureza pecaminosa e todos pecaram, sem exceção. Então, todos nós temos essa natureza em nós. Se a gente não vigiar, se a gente não buscar a plenitude do Espírito, nós acabamos sucumbindo diante de algumas ofertas que nos são feitas, que nos serão feitas por aí, na nossa realidade, no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Então, amados, que o Senhor continue tendo misericórdia de cada um de nós. Que bom nós podemos meditar sobre essa prática aqui das obras da carne, que Paulo está falando aqui na sua carta aos Gálatas. E a gente precisa ter essa consciência de que esse desafio é de todos nós cristãos, homens e mulheres. Temos que orar, ser vigilantes, pedir ao Senhor para que tenha misericórdia de nós, para que não venhamos a cair nessa vala que tem derrubado tantas pessoas, destruído tantas famílias, acabado com tantas vidas nisso e ofendido tanto o coração do Senhor. Então que você continue orando, peça ao Senhor para te dar sempre vigilância,
ficar atento, atenta a essas investidas do maligno, são armas que ele usa, fazendo uso dessa sociedade que nós vivemos para tentar nos seduzir, nos levar para o caminho do mal. Mas a graça do Senhor é maior, ela nos basta, o Senhor há de nos guardar e nos sustentar. E por isso, nós vamos encerrar esse estudo orando, agradecendo ao Senhor, pedindo a Ele que continue renovando as nossas forças. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra nesse estudo. Nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que traz ânimo e que nos consola, e pedimos que o Senhor nos ajude para que, ó Deus, nós possamos sempre ser gratos ao Senhor por esse cuidado do Senhor conosco e nos dê a graça, a firmeza de sermos vigilantes e não sucumbirmos às investidas do maligno que tem vindo sobre nós. Guarda o teu povo, guarda a tua igreja, em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Bem, chegamos ao final desse culto de estudo bíblico e desde já nós deixamos aqui o nosso convite a você para que esteja conosco na próxima quinta-feira. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da Carta aos Gálatas. Então,
prepare aí, marque na sua agenda. Quinta-feira, às 19h30, nós começamos aí nosso culto de estudo bíblico aí no YouTube, tá certo? Então contamos aí com a sua audiência, a sua participação conosco, tá bom? Então vamos agora orar, agradecer ao Senhor por esta bênção de que nos deu a oportunidade de estudar a sua santa palavra. Senhor, nós queremos te agradecer pela palavra do Senhor, que o Senhor trouxe aos nossos corações nesta noite. Que bom nós podemos estudar a carta aos Gálatas, e agora, quando nós estamos nessa seção da carta que fala das concupiscências da carne, das tendências da natureza humana corrompida pelo pecado, nós queremos te agradecer por esse privilégio de sermos alertados pelo Senhor quanto a essas práticas que são reprovadas pelo Senhor, mas que nós convivemos com elas no nosso dia a dia, ao nosso redor, e em alguns momentos corremos sérios riscos de sucumbir às tentações desse mundo. Por isso, pedimos ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que tais manifestações, tais tendências da natureza humana, que nós possamos a cada dia, ao meditar nelas, em cada estudo, ter um compromisso mais efetivo com o Senhor, de tratar isso em nós, buscando um caminhar no Espírito, um viver no Espírito, buscando a plenitude do Espírito, de maneira que em nossas vidas deixe de ser manifestada essas obras da carne, e o fruto do Espírito possa se manifestar a cada dia com mais intensidade em nossas vidas, para a glória e honra do Senhor. Abençoe a cada um daqueles que estão conosco nesta noite, cada família, cada lar. Senhor, visite a cada um nesta hora. E mais uma vez, nós queremos colocar em tuas mãos essa situação que nós estamos enfrentando, essa pandemia, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Deus, famílias sofrendo, famílias perdendo seus entes queridos, as instituições da área da saúde não estão dando conta, os profissionais estão enfrentando desafios nunca antes vistos, há uma falta deles também. Por isso, ó Deus, é uma situação de tragédia, de calamidade, mas nós temos a plena convicção que o Senhor está no controle, e por isso descansamos o Senhor, pedimos que o Senhor continue livrando o teu povo, guardando a cada um de nós no contágio desse vírus, e logo, logo, ó Deus, que o Senhor mesmo venha a extirpar do nosso meio essa pandemia, de forma que o nosso país, de forma que o mundo seja liberto dessa enfermidade tão grave. Fique, ó Deus, com cada um de nós, que esse restante de semana nós possamos viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, em que nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um restante de semana na presença dEle, para a glória dEle, em nome de Jesus. Amém.